domingo do tempo comum. Jesus é o missionário por excelência. Sua palavra é semente boa, lançada em todos os ambientes de nossa sociedade, para que produza frutos bons e abundantes. Acolhendo o projeto de Jesus, celebremos seu ministério pascal, Eucaristia, e deixemo-nos fecundar pela palavra transformadora do Senhor. Com muita alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Contemplareis justificado a vossa face e sereis saciado quando se manifestar a vossa glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Queremos também acolher aqueles que rezam conosco pelas mídias sociais aqui da paróquia. Hoje o Evangelho vai mostrar para nós a força que a palavra de Deus tem na nossa vida, na vida da comunidade, na vida da família. Mas a intensidade da palavra de Deus na nossa vida vai depender de cada um de nós. Se a gente for ver hoje, daqui a pouquinho a gente vai meditar, todas as 3 leituras de hoje estão vivendo a mesma situação. Na primeira leitura é escravidão, na outra é perseguição, e a gente sabe que isso vai causar um pouquinho de desânimo na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. E aí todos vão questionar o profeta Isaías, vão questionar Jesus, como vão questionar Paulo. Será que compensa ainda nos dias de hoje evangelizar? Porque da mesma forma que a gente vai encontrar muita gente com o coração aberto, também vamos encontrar muita gente disposta a rejeitar a palavra de Deus. E muitos de nós também já questionamos Deus. Olha, cadê Deus quando morre uma criança? Cadê a nossa caminhada? Reconhecendo que somos pecadores, vamos pedir perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós.
Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretende ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus, que vêm do céu, derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção
e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos sentar um pouquinho, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, e o povo de Deus que reza conosco pelas mídias sociais. Para a gente poder entender o Evangelho de hoje, a gente tem que aprender duas coisinhas básicas aqui. A primeira é que no tempo de Jesus o jeito de plantar era diferente do jeito que a gente planta. Como é que a gente planta hoje? Primeiro a gente prepara a terra, tira tudo os bagulho ruim, tira os matos, tira as pedras, limpa o terreno, aduba o terreno para depois plantar. No tempo de Jesus era diferente o jeito que se plantava. Simplesmente jogava a semente no meio do terreno. Não tinha essa coisa de preparar a terra antes. Então era muito comum eles chegarem e já jogar a semente. Por isso que nós vamos encontrar aqui semente no meio de espinho, semente no meio de pedra. Quem é que em sã consciência vai jogar semente de qualquer jeito? Mas naquele tempo era assim que plantava. E para piorar a situação, depois que eles iam limpar o terreno, depois que eles iam revolver a terra e tirar o mais grosso. Então, para a gente poder entender a lógica aqui do Evangelho. E segundo, no dia que Jesus falou essa parábola, a gente vai encontrar lá em Mateus capítulo 11. O povo estava desanimado, esse povo eram os apóstolos. Por quê? Porque no início da vida pública de Jesus foi uma beleza, porque estava todo mundo motivado. Como eu disse domingo passado, tudo que é novidade é motivador. A gente pega com as duas mãos e vai fazendo. Mas vai chegando um período que as coisas vão começando a ficar mais exigentes. E aí o que os apóstolos começaram então a experimentar? Rejeição. No começo da vida pública de Jesus, todo mundo batia palma, gritava viva, queria todo mundo dentro de casa, eles dentro de casa. Mas vai chegar um determinado momento, como a gente já conversou semana passada, que os milagres começaram a cessar. Já não tinha mais tanto milagre assim. E Jesus começou a impor condições mais sérias para poder segui-lo. E aí é claro que a gente sabe que a palavra de Jesus vai bater de frente com o interesse de meia dúzia de gente, principalmente aquela turminha dos fariseus, dos sumos sacerdotes. E aí o que acontece? Os apóstolos que estavam acostumados a ser bem recebidos, bateção de palma, holofote, começaram a enfrentar a rejeição.
E aí eles começaram a perguntar para Jesus: olha, mas será que está compensando evangelizar esse povo aí? Porque eles estão começando a rejeitar nós, o senhor não quer mais nós aqui? Aí Jesus então, para poder dar uma motivação para o povo, vai explicar então para os apóstolos o porquê da rejeição. Aí ele vai contar então a parábola do semeador. Então não é muito difícil da gente entender a parábola. Quem semeia é Jesus, a semente é a palavra, a sua palavra, e os tipos de terreno aqui somos cada um de nós. E ele vai apresentar os tipos de pessoas que estão recebendo a palavra naquele momento. Tem aquele que é coração fechado, que está mais para um terreno cimentado do que para um terreno de terra, mas a gente não pode esquecer que debaixo do cimento ainda tem terra, não é assim? E tem aqueles que estão com o coração fechado. Não adianta, você pode jogar semente no cimento, não vai nascer nada. Por quê? Porque está com o coração fechado. Não é porque a semente não presta, a semente é boa, mas o coração está fechado. Por isso que a gente não vai ver nada nascer ali. Enquanto a pessoa não se abrir para a semente, para a palavra, não vai nascer nada. Tem aqueles camaradas que é como um terreno pedregoso. Qual que é o problema do terreno pedregoso? Até brota, mas a raiz não está fixa no chão, então morre logo. É aquele camarada de fogo de palha, né? Ele participa de uma formação, de uma semana de vida no Espírito, de um retiro, vem com fogo todo. Nossa Senhora, vê Jesus debaixo do altar, em cima do altar, na torneira de casa, mas a hora que chega a dificuldade, o caboclo desiste, a pessoa desiste, porque ela não está bem fundamentada, a raiz dela não está bem presa na terra, então a pessoa desiste. É aquele fogo de palha. Tem aqueles que, como o Evangelho falou, são como um terreno cheio de espinho, até brota também, a pessoa até ela tem motivações, mas na hora ela coloca outras preocupações em cima, ganhar dinheiro, ter mais prazer, ter mais lucro, então ela sufoca a palavra de Deus, sufoca a palavra de Deus. E tem aqueles que são terreno bons, tem lá as suas sujeirinhas, claro, mas que tem a preocupação de limpar, que dá 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, ou seja, a quantidade de fruto depende da disponibilidade da pessoa de se abrir mais ou menos para a palavra de Deus. E tem vários outros tipos aí de terreno que a gente pode elencar aqui. Jesus mostra esses aí que são os principais. É claro que a pergunta óbvia que todo padre vai fazer hoje, em tudo quanto é sermão desse mundo, é: que tipo de terreno que somos cada um de nós? Essa é a pergunta óbvia. Eu diria que a gente é um pouquinho de cada. Tem época que a gente é um terreno bom, tem época que a gente está mais ou menos como um terreno pedregoso, ou seja, não estamos bem fortalecidos naquilo que a gente quer. Tem época que a gente é meio terreno espinhoso, a gente joga o nosso interesse em cima da palavra. E tem épocas também, é claro que ninguém aqui vai se acusar, mas tem épocas que a gente está como um cimento, um terreno cimentado. Mas a gente não pode esquecer, e isso que Jesus vai lembrar, que mesmo um terreno cimentado, embaixo do cimento tem terra. Então por isso que Jesus não desiste. E por isso então que ele vai dizer essa parábola hoje para os apóstolos, para que os apóstolos também não desanimassem, como a gente também não pode desanimar. A semente é desse tamanhinho, ela tem uma força incrível, e ela vai acontecendo devagar, né? Ela é vagarosa, mas é constante. A evangelização é assim, ela é vagarosa, mas ela tem que ser constante. Como eu costumo dizer, coisa boa demora para fazer. Você quer fazer coisa porcaria, você faz rapidinho, ela não tem força em si. Mas coisa boa, coisa bem feita, demora para acontecer, como demora para se estragar. Então hoje a palavra de Deus está nos questionando isso: que tipo de terreno nós somos quando a gente acolhe a semente que é a palavra de Deus. O que mais se manifesta em nós? E isso explica um pouquinho para nós porque que mesmo a gente sabendo de Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, por que ainda tem tanto mal no mundo ainda? Dá para se explicar. Por quê? Porque ainda tem gente que é terreno ruim, não está disposto a abrir a palavra de Deus.
Mas Deus não é Deus, Ele não pode fazer isso aqui, mudar tudo. Mas Deus não é mágico. Deus é Deus, não é mágico. E Ele espera que a gente dê o primeiro passo para as coisas começarem a acontecer. É claro que Deus é Deus, se Ele quisesse Ele fazia assim, e tudo se transformaria. Mas a gente vê na própria palavra que sempre é a pessoa que dá o primeiro passo para as mudanças. Quando a gente vê o chamado de Jesus para os apóstolos, a gente pensa que é aquela coisa mágica, né? Jesus olhou para o Mateus e falou: vem e segue-me. Aí Mateus ficou maravilhado e começou, largou tudo. Não, a coisa não é assim. A gente está vendo o final da história. Antes a gente não vê. Mas o que a gente pressupõe? O normal da coisa é que Jesus rodeou Mateus muitas e muitas vezes. É que nem namoro. Você vai rodeando a pessoa muitas e muitas vezes, até chegar um dia que você cria coragem. E aí, como é que vai? Vai ou não vai? Vamos para frente ou vamos para trás? E aí vai depender da resposta da pessoa. Como a gente sabe, Jesus não é ladrão. Ladrão invade, Jesus não. Ele está sempre propondo. Ele seduz, mas Ele propõe. Você não é obrigado, nem forçado, nem na marra de aderir ao seu projeto de vida. Por isso que ainda a gente vê muito mal acontecendo por aí. Porque a gente vai encontrar muita gente que ainda está com o coração fechado, não está disposto. Ainda está batendo a cabeça na parede, ainda está com o coração endurecido e ainda está jogando o jogo do mal, ao invés de aderir ao projeto do bem. Da mesma forma, na segunda leitura, né, como a gente viu na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, é a mesma situação. Comunidade lá de Roma, os cristãos de Roma, estavam sendo perseguidos. E Paulo vira e fala: olha, vai vir o reino de Deus, vai vir o reino de Deus, vai vir o reino de Deus. Chega uma hora que eles cansam também. Mas quando que vai vir esse bendito reino de Deus? Nós só está sendo perseguido, estão matando nós a rodo aí. Aí então, Paulo vai dar esse exemplo do reino de Deus como um parto. Um parto. Estamos vivendo um período de parto. O que é o período de parto? O parto natural tem aquele momento que a criança nasce, que é uma dor tremenda. Coitada da Dona Maria, urra lá na sala. Mas depois que a criança nasceu, é aquela paz medonha, aquela tranquilidade, aquele sossego, não é mesmo? A mulher vai até embora no outro dia, sossegado, tranquilo, com as pernas dela, quando é parto natural. Você sabe quando é cesárea? Não tive parto, mas a gente sabe. Quando é cesárea, né? A mulher não sente nada, mas quando ela vai embora até meio quadrada. Por quê? Porque ela sente dor da cirurgia. E a dor de cirurgia vai meses. Não sei, não tive, mas já falaram para mim. Quer dizer, você evita a dor no momento, mas depois você fica um mês e pouco até cicatrizar aquele corte. O que Paulo está falando nessa questão do parto? Olha, o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não está de forma plena. Por que ainda não está de forma plena? Porque da mesma forma que tem gente disposta a viver o evangelho, tem gente disposta a estragar tudo. É a mesma coisa. Por isso que ele vai dar o exemplo aqui das dores de parto. Nós estamos vivendo como em dores de parto. Estamos sofrendo. Vai chegar uma hora que o reino de Deus vai estar de forma completa na nossa vida. Mas quando, seu padre? Aí é só com o nosso Senhor essa resposta. Mas será que não é uma ilusão todo mundo aderir à palavra de Deus? Não é ilusão. Porque tem uns que já vão aderir logo e tem outros que ainda vão precisar bater cabeça até a hora de acordar para a palavra de Deus. Como tem uns que só vão acordar para a palavra de Deus quando já estiver indo embora daqui da terra, indo para a casa do Pai, enfim. É a mesma questão da semente, é a mesma coisa. Por isso Paulo vai pedir para o povo lá paciência e tolerância. Muita paciência e perseverança e fidelidade na palavra. Porque a gente, entre o parto, a gente ainda está vivendo essa questão das dores do parto. Está feio, está dolorido, mas a gente sabe que a criança vai nascer, que o reino de Deus vai acontecer. Trocando em miúdos é aquilo que eu costumo dizer. O mundo a gente não consegue resolver, mas dentro da nossa casa, o nosso relacionamento pessoal, a gente pode fazer o parto da palavra de Deus acontecer. Vai depender de nós. Porque são coisas que estão dentro da nossa autonomia. Somos nós que fazemos e acontecemos dentro da nossa casa, no seio da família, na vida matrimonial.
Mas se cada um começar a se preocupar em fazer a palavra de Deus acontecer dentro da sua casa, é óbvio, a coisa vai começar a respingar para a comunidade, ou seja, vai começar a melhorar a comunidade, vai começar a melhorar a sociedade, até, se Deus quiser, vai começar a melhorar o mundo. Mas enquanto tem nós que vivemos a palavra, vamos se encontrar com gente que não está nem um pouco afim de viver a palavra. Por quê? Porque o errado convém. Quando o errado convém, a gente não quer que a coisa mude, porque o errado está dando lucro, entre aspas, né? A gente não percebe que o errado está levando a gente para a cova, mas convém. Se tá convindo para a pessoa, infelizmente a pessoa não vai abraçar a palavra de Deus como deveria. E da mesma forma, não é diferente a primeira leitura, o profeta Isaías. Isaías também, quando diz que a palavra de Deus é como a chuva e como a neve, ou seja, quando ela chega, ela cumpre aquilo que ela é propósito dela, ele também está falando para um povo que está escravizado lá na Babilônia. O povo está há 20 anos escravo lá na Babilônia, e escutando a palavra do profeta: olha, nós vamos ser livres de novo, nós vamos viver libertos, nós vamos de novo voltar para casa. O povo também vai pegar o profeta Isaías e vai perguntar para ele: mas quando que vai acontecer isso? O senhor está falando que tudo vai se libertar, nós vamos estar livres? E aí o profeta vai dizer isso: olha, a palavra de Deus, quando Deus cumpre, quando Deus fala, Ele cumpre. Mas Ele cumpre à medida que a gente vai aceitando também, ou não. À medida que a gente vai se convertendo para a palavra, à medida que as nossas atitudes vão melhorando, aí sim a gente vai vendo mudança. E da mesma forma, também tem o seu tempo. Tempo de Deus, famoso tempo de Deus, que a gente não entende, né? A gente quer tudo para o nosso tempo, mas tem coisas que é tempo de Deus, tempo da gente amadurecer a nossa vida para poder as mudanças começar a acontecer. Mas depois desse falatório todo, fica aí a pergunta para nós, para a gente poder ir embora pensando no Evangelho: que tipo de terreno meu coração está hoje diante da palavra? A gente não pode se esquecer também, né? Trocando um pouco de calçada, não vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar da nossa palavra. A palavra de Deus tem força e a nossa também tem força, já dizia a nossa avó. Então hoje eu queria que vocês também fossem embora daqui da missa, e vocês em casa que estão rezando com a gente aí, será que a gente já tomou consciência da força da nossa palavra dentro da nossa casa? Que pela nossa palavra também a gente pode fazer a pessoa crescer, ou a gente pode afundar a pessoa, como a gente já teve oportunidade outras vezes de falar, principalmente quando a palavra sai da boca de quem a gente ama, de quem a gente confia. Pela palavra a gente pode afundar um casamento ou fortalecer um casamento. Pela palavra você pode fortalecer seu filho para o mundo, ou você pode afundar o seu filho e tornar o seu filho o camarada mais medroso do mundo. Aquelas exemplinho básico que a gente dá. Você pega uma mãe que fala para o seu filho que ele não presta para nada, que ele não vai dar para nada a vida inteira, é óbvio que lá na frente vai ser um adulto com medo até da própria sombra. Aí não adianta vir trazer para o padre benzer, jogar sar grosso, que não vai resolver. Um bom tratamento psicológico que vai resolver. Por quê? Porque ele escutou da boca da própria mãe que ele não servia para nada. Ao invés da mãe ou do pai pegar a palavra e colocar de forma positiva para o filho: olha, você é limitado nisso, mas nisso você é bom, siga a sua vida. Não é não. Muitas vezes a gente se esquece. Por quê? Porque a gente põe na cabeça: ah, mas é meu filho, ele sabe que me ama, que eu amo ele. Mas a palavra tem uma força muito grande. Mesma coisa é dentro do casamento. Você pega um dos cônjuges e um só fala coisa negativa do outro, não tem casamento que resista. O amor pode ser grande, mas a burrice de fazer mau uso da palavra também machuca um casamento. Machuca, e machuca muito forte. Não estou dizendo para um mentir para o outro, não. Uma coisa é você explicar a verdade, outra coisa é você querer dominar a outra pessoa, o cônjuge, com a palavra. Com a palavra a gente domina também. Com a palavra você liberta, mostrando a verdade, e com a palavra você também domina. Com a palavra você também enfraquece a pessoa. Se todo dia você só escuta coisa negativa, logicamente você vai ser uma pessoa negativa. E a mesma coisa dentro da comunidade. Então tem gente que é muito esperta, entre aspas, sabe fazer bom uso da palavra. Então vai de nós aqui também, do nosso lado aqui, saber escutar.
O que presta a gente acolhe, o que não presta a gente descarta. Só que a gente sabe que nem todo mundo é assim. Tem gente que é uma esponja, no sentido de vai acolhendo tudo que vai falando. A pessoa não passa pelo filtro. Então vamos aprender também a botar um bom par de filtro nos ouvidos, e aquilo que é bom, que vai crescer, eu acolho. Aquilo que é ruim, eu descarto na hora. Não preciso ficar absorvendo tudo. E quando a gente fala em falar, tem que também a questão de escutar, né? Não adianta só uma pessoa falar e a outra não está disposta a escutar e dar a resposta. Então fica aí para a gente pensar um pouquinho, hoje, diante da palavra de Deus, como é que está dentro da nossa casa? Será que quando eu falo, o outro me escuta e me dá a resposta que eu necessito? Será que aquilo que eu falo dentro da minha casa é para crescimento, ou infelizmente eu estou fazendo para desmoronar, para dominar acima de tudo? Grandes dominadores da terra fizeram uso da palavra, alguns bons, bem, outros fizeram mau uso da palavra e escravizaram. Você pode pegar, infelizmente, lá alguns líderes aí mundiais que tinham o poder da palavra, mas para dominar, para escravizar. Outros não, tinham o poder da palavra para poder o quê? Libertar o povo, trazer o povo para a verdade, fazer o povo pensar. Fica aí para cada um de nós pensar um pouquinho também. O lugar que a palavra tem na nossa vida, a palavra de Deus, e o uso da palavra nossa que a gente faz. Faz o povo crescer dentro de casa, ou infelizmente a gente está dividindo, está estragando, está destruindo dentro da nossa casa, a gente não está percebendo. E a gente sempre tem aquela desculpinha: não, está na minha intimidade, sabe como é que eu sou. Mas chega uma hora que cansa, chega uma hora que a coisa começa a degringolar dentro de casa. Estejamos atentos a isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, fazei-nos terreno fértil em nossa comunidade, geradores de vida, de amor e misericórdia. Fazei-nos dóceis ao vosso Espírito e à verdade do vosso reino. Por isso, a cada pedido, vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, dai ao Papa Francisco luz, inteligência e perseverança para continuar a semear no nosso mundo a boa nova do Evangelho. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos ministros ordenados e pelos ministros leigos, para que possam, na corresponsabilidade eclesial, testemunhar a comunhão que brota da vida eucarística, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, faze germinar no coração das comunidades que hoje se reúnem as sementes da Tua Palavra, para que deem frutos de vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas famílias, para que, professando a fé eucarística, possam se esforçar na reconciliação e no vínculo do amor fraterno, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãos na terra e o coração além deste céu.
semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo madura, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Orar, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, São Dimas, o nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor, com muita confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa
mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo batido por ti, fazem isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo batido por ti, fazem isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo batido por ti, fazem isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Muito bem, momento de ação de graças. Vamos então agora começar a nossa reflexão aqui, que deve se estender ao longo de toda a semana. Olhemos um pouquinho para nós então, dentro da nossa casa, que é ali que tudo começa e é ali que tudo se fortalece ou enfraquece. O poder que a palavra de Deus tem dentro da nossa casa, que tipo de terreno somos, né? E acima de tudo, a força da nossa palavra em relação ao outro que caminha comigo. Será que a gente tem consciência dessa força? Todo mundo escuta a frase popular, palavra tem poder, mas a gente já tomou consciência disso? Que a nossa palavra muitas vezes está mais derrubando do que fortalecendo as pessoas ao nosso caminho, e que muitas vezes a gente, de uma forma bem esperta, a gente manipula a palavra a nosso favor, mas não percebe que muitas vezes está prejudicando toda a comunidade, família, casamento, ou comunidade, igreja, com o que quer que seja. Então vamos pedir essa sabedoria no falar, mas também a disponibilidade no escutar. Entre o pensar e o falar tem uma coisa chamada silêncio, que às vezes é necessário também, e essa é a maior dificuldade nossa. É fazer o tal do silêncio, que muitas vezes é necessário para a gente poder meditar antes da gente agir. E Deus fala no silêncio. Deus não fala na barulheira, Deus não fala no gritar, mas muitas vezes é preciso silenciar. Igual o profeta que uma vez foi se encontrar com Deus,
e pensava que Deus viesse no trovão, viesse no barulho estrondoso, mas não. Deus apareceu para ele de uma forma de brisa, muito leve, quase imperceptível, aquele ventinho que a gente recebe no rosto muitas vezes, muito fino. Então muitas vezes Deus vem assim. Temos que também saber o momento certo de escutar, do silêncio, e o momento certo de falar e até como falar, né? Um não explicado ele pode ser mais dificultoso, mas é o que dá mais resultado, melhor do que um não gritado. Um não explicado, quando a gente explica o porquê do não, pode ser até que a pessoa não entenda no começo, é normal a pessoa não querer entender no começo, mas isso cala no coração dela. O não gritado gera mais revolta. Então, às vezes a gente tem que ter esse discernimento também. Então, como que a gente exerce o poder da nossa palavra na vida das pessoas, daqueles que estão mais perto de mim, né? No casamento e na vida da família. Pensemos um pouquinho e peçamos a Deus essa sabedoria. Vinde a mim, vós todos que sofreis e estáis curvados sobre o vosso fardo, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Dimas, rogai por nós. Comunicados. No dia 26 de julho, realizaremos uma feijoada aqui na Matriz, a partir do meio-dia. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos com os coordenadores ou na secretaria paroquial. Neste ano, excepcionalmente, a entrega será através de delivery, devido à pandemia. Neste dia, acontecerá o sorteio de uma linda bicicleta. Naqueles que adquirirem seu ticket até o dia 25 de julho, estará concorrendo. Colabore conosco e boa sorte. Não vai ter aqui. Tem um ticket. Tem aí, né, meu filho? É isso aí. Come a feijoada, depois emagrece na bicicleta, é isso? A gente dá o problema e a solução. Aí coma a feijoada, né? Tá bom, quem puder nos ajudar, é claro que tá tudo meio parado, tudo meio difícil, mas a vida tem que continuar, né? Então, as manutenções têm que acontecer, então quem puder nos ajudar, já come a feijoadinha, aproveita, já concorre a uma bicicleta, né? E para melhorar, depois vem a pé também pegar, que já volta com mais fome ainda e come com mais gosto a feijoada, né? Então, quem puder nos ajudar, tá aí, esse momento aí, lembrando que a gente está um momento de friozinho, não tá tão frio assim, mas bom para comer uma feijoadinha também. E, como vocês sabem, feijoada aqui no São Dimas não é metade do porco, é um porco inteiro e mais meio, né? Então é bom, é coisa bem feita. Quem puder nos ajudar, então venha aí adquirir, tá bom? Então vamos pedir então que Deus abençoe a nossa semana e que possamos ter boas palavras, palavra certa
nos momentos incertos da nossa vida ou na vida daquelas pessoas que Deus colocar na nossa caminhada. Que a gente possa viver uma semana plena. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, e de São Dimas, nós vos pedimos que abençoeis todos esses objetos que nesta manhã estão sendo apresentados para serem abençoadas, para que possam ser sinais da vossa graça, do vosso amor e da vossa misericórdia, e que acima de tudo nos lembre do compromisso de sermos bons terrenos, boa terra para a semente da palavra de Deus. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. A todos um bom domingo, um ótimo início de semana e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Caminharei, caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis. rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, Caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis. rumo ao Rei dos Reis. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Vou seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor e gratidão.